Tu já passou por isso? Tu tá na escola ou na faculdade e tem aquela menina. Ela tá ali de boa, mexendo no celular, conversando com as amigas. E tu pensa, mano, eu vou lá falar com ela hoje. Mas logo vem na tua cabeça, né? O que eu falo? Será que vai ficar estranho? Será que ela vai achar que eu só quero dar uns pega nela? Melhor esperar um momento melhor, né? Aí tua cabeça fica igual a do Luffy tentando fazer continha de somar de matemática, né? Fica fervendo, com fumaça, dor de cabeça terrível, né? Aí tu fica meio que preso ali, né? Tu fica tentando ensaiar, ensaia de novo, pensa em 3 jeitos diferentes de puxar assunto, sei lá, olha se ela tem um gatinho, tem um cachorrinho pra tu chegar. E o pior é que ela tem, na maioria das vezes, mas tu nunca tem coragem, né? E tu não vai. Aí do nada, vem outro cara, fala qualquer coisa, qualquer cantadazinha de 5ª série, e ela começa a rir, e eles começam a conversar muito bem até. Tu fica lá paradão, assim, impressionado, e fica olhando a cena, né? Os dois conversando e rindo, na maioria das vezes conversas de baixíssimo nível, só cantada muito ruim, e tu fica, nossa, mano, eu poderia estar no lugar desse cara. E eu tô aqui parado, olhando pro teto, com medo do ventilador cair na minha cara. Pois é, pensando demais e não fazendo absolutamente nada. Se tu já passou por isso, relaxa. Isso é muito mais comum do que tu imagina, principalmente hoje em dia. Mas me diz uma coisa, tu realmente acha que o problema é a falta de assunto? Ou tu tá tentando ser perfeito demais? Enquanto tu pensa nas melhores, sei lá, poesias, poemas, coisas bonitas pra falar da garota, tem um cara que tá fazendo piada de MC Pipoquinha e tá fazendo ela rir, enquanto tu fica parado assistindo a cena, né? Lamentável. Olha só o que tá acontecendo contigo, teu cérebro tá funcionando como se fosse um simulador, né? Porque só simula, mas na realidade, tu tem medo de pedir emprestado até um apontador, né? É tipo quando tu abre um jogo e começa a testar todas as possibilidades antes de jogar de verdade. Se eu falar isso, pode dar ruim. Se eu fizer aquilo, ela pode me julgar. Só que tem um problema. E tu já percebeu que no simulador tudo dá errado? Porque o teu cérebro não foi feito para te deixar confiante. Foi feito, acima de tudo, para te proteger. E é essa a função do medo. Hoje em dia a gente vive num ambiente onde tudo é julgado. Rede social, aparência, comportamento. Então teu cérebro entra no modo defesa, entre aspas, o tempo todo. Então, ele prefere que tu não fale nada do que o risco de passar vergonha. Afinal, as experiências negativas da tua vida, elas tendem a perdurar bem mais tempo na tua cabeça do que as boas. Então teus traumas, medos, situações desconfortáveis, eles tendem a permanecer por mais tempo e exigem um tratamento e filtro melhor para que tu consiga novamente ter saúde mental. Só que aí vem a parte engraçada, né? É que teu cérebro também, ele é esperto. Ele sabe que não vai conseguir te convencer tão fácil assim. Então ele cria o roteiro mais absurdo e digno de filme que tu pode imaginar para que tu não perca o medo. Porque é o medo que tá te impedindo de passar vergonha. Então tu pensa, pô, chega lá, dá um branco e pergunta, tu também odeia aula de matemática, né? Coisa mais simples do mundo. Às vezes nem isso, às vezes tu só fica parado lá olhando, tentando falar alguma coisa, se tremendo. Mas faz parte. E a real é que é simples assim. Pronto, acabou, tu já tá conversando com ela. Uma dica que eu tenho pra te falar é justamente usar o contexto. Se tu tá numa sala de aula e tu vai falar com a menina, tu pode simplesmente falar sobre os professores, velho. O que mais adolescente e estudante gosta é de fofoca. A coisa que o pessoal mais perde tempo na vida é fofoca. É BBB, essas paradas aí, notícia. E se tu tá num contexto escolar, mano, o que não vai faltar é fofoca, tá ligado? Sempre vai ter um professor meio doidão que tu pode simplesmente falar dele pra fazer a menina rir ou algo assim. Então pega essa dica aí que não vai falhar, tá ligado? Não vai. Tu vai conseguir ter uma conversa divertida e ao mesmo tempo vai estar falando pra tua cabeça. Relaxa, não precisa criar nada. Ela tá gostando, ela tá se divertindo. Não tem por que ter medo.
Ou tu realmente acha que o cara popular da tua sala pensa em 15 mil possibilidades antes de falar com uma pessoa? Não, ele vai lá pra falar mal de alguém. Geralmente, sai namorando, sai com um beijo, sai com uma conversa boa, né? É simples assim, simples. Ele simplesmente teve a coragem de ir e tu aí, pensando em qual poesia tu vai falar pra conquistar a mulher. E é aqui onde tu precisa entender uma coisa. Presta atenção nisso, tá? Se tu não fala com ela, não é porque tu não sabe o que dizer. Tu não fala com ela porque tu acha que precisa dizer algo perfeito. Mas deixa eu te perguntar. Desde quando uma conversa precisa ser perfeita, né? Conversa é bagunça, é erro, é coisa aleatória, é gaguejamento que vai fazer outra pessoa dar risada na tua cara? Vai, mas é normal, acontece. Ninguém foi feito pra ser um robô que vai falar certo toda hora. E mesmo que tu esteja pensando nesse momento, mas cara, eu sou muito ruim conversando, eu não consigo formular frases, eu não consigo fazer coisa engraçada, eu não consigo contar histórias. E andar de bicicleta, mano? Tu acha que tu aprendeu pensando andar de bicicleta? Não, cara, tu aprendeu a andar de bicicleta praticando, pô, andando, caindo muitas vezes, não foi? A regra é clara. Quanto mais tu pensa, menos tu faz. E quanto menos tu faz, mais difícil fica. Tu já percebeu que parece que quanto mais tempo passa, mais difícil fica falar com alguém porque vai se tornando algo maior do que é? Tipo, bastava tu, quando tu tivesse vontade, chegasse nela e falasse um oi. Mas tu já tá tipo há 1 mês, 2 meses, 3 meses, inventando desculpa pra não falar com a menina que tu quer na tua sala. Então, mano, isso vai se tornando uma parede gigantesca, psicológica, que na real não existe. Tu começa a pensar que tu tem que ser perfeito pra que tu tenha coragem pra chegar nela. Só que essa coragem sempre fica para o dia seguinte. E indiretamente, tu tá treinando teu cérebro a evitar passar pela vergonha de falar com a pessoa que tu quer tanto conquistar. Então esquece isso de frase perfeita, esquece isso de abordagem perfeita. A regra é simples. Fala qualquer coisa simples sobre a aula, sobre o professor, sobre o coleguinha engraçado, qualquer coisa normal. Normal mesmo. Tu acha essa aula chata? Tu entendeu o que o professor acabou de falar? Tu estuda aqui há quanto tempo? Essa é bem direta que tu tá querendo puxar assunto, né? Mas é normal. Se a guria também tiver interessada, ela vai dar uma chance, vai falar, comentar as coisas que tu perguntou a ela numa boa. Numa boa, vocês vão conversar numa boa. E não é sobre impressionar. É sobre começar. Desde que você já tenha o básico, né? Desde que tu tenha tomado banho antes de ir pra escola, pô. Tenha escovado os dentes, tenha se arrumado direitinho, né? Pô, tu não pode chegar e falar com a menina, pô, com os dentes fedendo, com a boca fedendo, com o cabelo despenteado. Mano, não vai dar certo, né? Tudo é sobre começar. Porque no final, o que mais pesa não é o fora que tu pode levar, não é a vergonha de tropeçar, de ficar tremendo. Não, nada disso, mano. O que mais vai doer, 1 mês, 1 ano depois, é a oportunidade que tu nunca tentou. É todo aquele teu roteiro perfeito de romance que simplesmente nunca passou de imaginação, porque simplesmente tu não teve coragem. Quantas vezes tu já ficou só olhando pro teto e não fez nada? Essa é a oportunidade que tu nunca nem sequer tentou. Então, da próxima vez que tu pensar demais, lembra disso, lembra desse vídeo. Enquanto tu tá ensaiando, alguém já tá vivendo. E a diferença? É, só que um foi e o outro ficou lá, parado igual um poste, pensando, olhando pro teto, imaginando, sem agir, com medo de levantar pra pedir um apontador emprestado. Esse foi o vídeo. Se tu gostou, deixa o like. Se interessou pelo conteúdo do canal, se inscreve, dá aquela moralzinha. Assiste outro vídeo aí, de boa. Tamo junto. Até os próximos conteúdos. Também vou perguntar na aba de membros se vocês querem conteúdos mais relacionados à escola, relacionamento, desenvolvimento. A gente vai estar trabalhando junto nisso. Obrigado a todos pela presença até aqui. Abraço.